E aí, galera, a chapa tá quente no Vascão, relatos aí de bate-boca muito pesado entre os jogadores no vestiário, quase tendo vias de fato. A polícia teve que intervir para dar uma segurada ali nos torcedores que protestavam contra o elenco do Vasco enquanto se dirigia ao ônibus. Teve até gás lacrimogêneo, a chapa esquentou muito. Temos desdobramentos aí também da fúria do Andrés Gomes, inclusive o jogador foi nos seus stories do Instagram para poder criticar a arbitragem da partida. Enfim, o clima tá bem pesado, mas pelo menos a gente tá vendo brilho e vergonha na cara de alguns jogadores do Vasco. Tomara que isso se espalhe para todo o elenco, tá bom? Tem muito assunto importante pra gente falar, vamos falar aí também dos lances capitais ali do Cauã Barros, então tem muito assunto importante. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta a gente traz essas e outras informações. Bora, vinheta! Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, pedi só para você deixar o like no começo do vídeo, que é importante para o YouTube compartilhar para mais pessoas. Eles criaram um botão novo aqui embaixo escrito Hypar, você não paga nada. Você clica ali, o YouTube impulsiona ainda mais o vídeo para outras pessoas. E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Então aproveita para se inscrever no canal. A galera que quiser comprar, ó, camisas antigas históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. A gente envia para todo o Brasil. Quiser vender também sua camisa ou agasalho, desde que seja original, esteja em bom estado, manda a foto lá pra gente, que a gente dá uma analisada, beleza? Dito isso, vamos logo aí às informações. Olha, o clima ficou muito pesado ontem, tivemos dois jogadores que mais uma vez representaram muito o torcedor do Vasco, tanto pelas partidas e pelas atuações que eles vêm desempenhando, como pela postura, tá? E aqui a gente começa a falar do Andrés Gomes e também do Thiago Mendes. Chamou muita atenção, assim que o árbitro apita ao fim da partida, o Andrés Gomes vai no braço do Wagner do Nascimento Magalhães para olhar se tinha estourado mesmo o tempo de acréscimo ali. E logo após confirmar que acabou o tempo, ele sai espinafrando, chutando, bicando tudo, visivelmente transtornado. Agora, exatamente com o quê? Transtornado com a eliminação, transtornado com o pênalti que o Brenner perdeu, lembrando que foi ele que sofreu pênalti, transtornado com o momento, transtornado com um pouco de cada coisa, com o árbitro, eu já não sei, a gente não tá aqui na cabeça dele, não dá pra brincar de Deus, mas ele saiu muito puto, inclusive as câmeras pegaram ele até a direção do vestiário, e até o goleiro Daniel Fusar tenta conter ele, pede pra ele dar uma segurada, e agora na sequência, nós vamos ver o Thiago Mendes. Chama a atenção que acaba o jogo, ele fica isolado, sentado ali próximo ao gol, passando a impressão até de que estava chorando e quis ficar na dele. E depois o Rojas vai lá, o Piton vai lá, o Paulo Henrique vai lá e depois de um tempinho sozinho os jogadores puxam ele e aí ele se retira do gramado, mas visivelmente sentindo muito a eliminação. O Thiago Mendes ontem jogou de novo uma barbaridade e vem chamando muita atenção, tanto pelas suas atuações como a postura. O jogo da derrota para o Santos, que empurrou o Vasco para a lanterna, teve toda a polêmica dele durante o jogo com o Neymar. Ele não se furtou de, ao término do jogo, ir falar com a imprensa para poder dar uma satisfação para o torcedor do Vasco. E ontem, novamente, foi ele a falar com a imprensa sobre o momento do Vasco. Eu vou deixar com vocês aí as palavras do Thiago Mendes. Inclusive, eu vou deixar uma foto passando aí para não rodar a imagem da Globo para evitar um strike aqui no canal ou direito autoral. Confere aí. Foi um jogo onde que a gente sabia que precisava de um resultado. Corremos atrás desde o início. Conseguimos fazer um gol. Tivemos oportunidade para virar. Infelizmente, perdemos o pênalti. E do outro lado foi igual. Tiveram outra oportunidade de pênalti, fizeram gol de pênalti. Acho que eles não criaram muito. Em momento algum, o time deles jogaram. A gente jogou do início ao fim, mas faz parte do futebol. Nem sempre o time que está melhor ganha. Então acho que agora é hora de levantar a cabeça, trabalhar. Sabemos que a gente temos que pontuar no Campeonato Brasileiro e vamos trabalhar para sair da situação que está o mais rápido possível para dar alegria ao torcedor. Eu tô trazendo as coisas de maneira, galera, cronológica, tá? E passado agora esse relato forte aí do Thiago Mendes, eu queria dar um leve voo
na entrevista coletiva de ontem do Lazzaroni, porque eu queria trazer para vocês desdobramentos ainda sobre Thiago Mendes e o Andrés Gomes. Inclusive o Andrés Gomes foi dar uma espinafrada na arbitragem no seu perfil oficial no Instagram. Vamos ouvir o Bruno Lazzaroni comentando essa questão do porquê que o Thiago Mendes não ganhou ainda a braçadeira de capitão do Vasco, se ele considera o Thiago já um líder do grupo. Ele aproveita para comentar de outros jogadores que ele vê disputando hoje como líder dentro do grupo do Vasco, e ele foi questionado se ele sabe o porquê do Andrés Gomes ser tão revoltado de Campos, como por exemplo até tentando acalmá-lo, estava realmente muito irritado. Então vou deixar com vocês o Bruno Lazzaroni comentando essa questão da liderança do Thiago e da possível braçadeira vir ao braço dele, e também a respeito do destempero ali do Andrés Gomes ao deixar o gramado. Confere aí. Eu acho que ele já é um líder. Eu acho que ele chegou ano passado de forma meio tímida, veio de um contexto aí do mundo árabe, se eu não me engano, em 2 anos no mundo árabe, que acaba que é muito diferente do calendário competitivo aqui no Brasil. E naturalmente algumas lideranças, por exemplo, o Piton não era de falar muito, que já está começando a falar mais, o próprio PH, eu acho que as novas lideranças elas vão surgir naturalmente. O Andrés Gomes, ainda não conversei com ele, mas tá todo mundo revoltado, né? Até porque seria um prêmio muito grande para esse grupo, pelo menos a gente conseguir passar e chegar à final. Então é natural esse descontentamento aí, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer superar esse momento. Até porque nós falhamos em algumas situações lá em Santos que não pode falhar, e a gente se cobrou internamente nesse sentido, e todo mundo merecia pelo menos passar de fase para a final. Bom, como eu falei dos fatos de maneira cronológica, ontem os companheiros Gigão do podcast Cruz Maltido e o Luiz Amadeu apuraram com informações ainda ali dentro do estádio de que o clima no vestiário ficou muito pesado, jogadores tendo discussões muito ásperas e quase chegando a vias de fato, tendo que a comissão intervir ali no meio das discussões porque o negócio teria subido bastante o tom, e inclusive a situação ficou feia não só no vestiário. Os jogadores, quando saíram do vestiário, estavam indo para o ônibus, e aí, para quem não conhece as internas do Maracanã, a área ali dos camarotes e a área também da imprensa, tem uma área, digamos que VIP ali, onde fica o carro dos jogadores, os ônibus, algumas pessoas que têm acesso ao próprio estacionamento do Maracanã numa área mais privativa, onde fica o carro também dos jornalistas credenciados, e ali tinham alguns torcedores, né, que por algum motivo tiveram acesso àquele pedaço ali, de repente porque estavam numa entrada dessa diferente, ou eventualmente um camarote, e eles protestaram muito quando os jogadores estavam se deslocando para os ônibus. O clima ficou pesado, a polícia teve que intervir de maneira enérgica, inclusive jogando gás de pimenta. A informação do Digão e do Luiz Amadeu é que, inclusive, a polícia liberou antes a saída dos ônibus do Vasco para evitar um aumento de uma confusão. A polícia teve que intervir para botar panos quentes, mas os torcedores presentes cobraram muito os jogadores enquanto saíam ali do Maracanã para poder ter acesso ao ônibus do Vasco e partir aí para as suas residências, tá? Então é nesse clima que hoje tá o Vasco. O pau tá comendo, jogadores irritados. O que dá para ver de positivo, eu acho que o Mendes e o Andrés Gomes representam muito bem isso, é que pelo menos a gente está vendo um pouco de vergonha na cara, não sei se de todos, mas pelo menos de alguns, inclusive corrobora com a informação do Lucas Pedrosa, ainda no sábado, de que o Pedrinho foi pessoalmente no CT sem a presença dos membros da diretoria, e ele teve uma cobrança muito dura, subiu o tom com os jogadores. A gente pode reclamar da eliminação ontem, do pênalti do Brenner, mas acho que ninguém discute aqui a atuação do Vasco ontem e a vontade. Os jogadores estavam muito ligados, muito comprometidos, brigando, dividindo todas as bolas. E infelizmente o Barros, por algumas... A segunda foi fatalidade, tá? Acho que ele não tinha muito o que fazer, apesar de ele estar com o braço... Ele estava pulando para cabecear, o cara cabeceia a bola nem de ir na direção do gol, mas cara, acho que foi fatalidade. O primeiro pênalti não, ele garoteou, era para cercar, ele foi dar o bote, errou e fez o pênalti. Mas no segundo lance eu vou dar uma absorvida no Barros aqui. Mas a gente viu uma mudança de postura nos jogadores. E aí eu queria tentar entender a cabeça do Mendes, sentado no chão, isolado lá, e do Andrés Gomes. É que tu imagina, cara, se colocar na cabeça dos dois. Eu colocaria até o Barros no bolo, apesar do Barros hoje ter participado negativamente de lances capitais. Mas o Barros também vem sendo um dos poucos que tem se salvado do Vasco nessa temporada de 26. Cara,
Tu imagina tu fazer a partida que o Thiago Mendes fez, o cara foi um leão, armou, desarmou, comandou o time, foi um líder em campo, ele vem de grandes atuações e tá num time que é lanterna do campeonato, eliminado por um rival, e lembrando que o Thiago Mendes não jogou o jogo de ida da semifinal, então deve bater, tipo assim, cara, que mais que eu tenho que fazer aqui pra me ganhar um jogo? Então ele deve estar puto. Quando ele fica isolado na dele lá, é aquela coisa dele ter o momento dele. Provavelmente ele deve estar irritado com alguma situação também e quis ficar na dele isolado. O Andrés Gomes já reagiu de uma outra forma, né? Já espinafrando, xingando, chutando, bicando tudo. E outro também, que fez uma arrancada, uma jogada bonita, sofreu pênalti, deu passe no jogo anterior pro gol do Barros contra o Santos, vem sendo um dos o grande destaque do Vasco na temporada ao lado do Thiago Mendes. Então os caras devem estar, meu irmão, pau da vida. E aí, para concluir a situação aí do Andrés Gomes, ele foi lá no perfil dele oficial do Instagram e fez essa publicação, pegando um frame que eu não vi na hora, não tomei ciência, essa resenha rolou depois do jogo, inclusive eu só vi isso aqui depois do jogo, porque houve uma invasão da área no pênalti batido pelo Brenner de jogadores do Fluminense. Inclusive o David estava indo pro rebote ali e o Samuel Xavier, que invadiu a área antes da batida do Brenner, corta a bola, botando a mesma ali para, se eu não me engano, para escanteio. Então o Vasco teria sido prejudicado, esse pênalti teria que ter sido mandado voltar. E aí o Gomes, que foi lá conferir no braço do Wagner se realmente o tempo tinha acabado, ele colocou essa publicação aqui, ó. Vou até traduzir para vocês aí já do espanhol para o português. Que vergonha que em um futebol tão competitivo se permita essas coisas tendo um VAR. E o pior, a sensação que deixam neste momento, tá? Então ele fala ali que, porra, tá revoltado. Deve ter aumentado a raiva dele, porque eu creio que dentro de campo ele não viu isso, tanto é que você não viu os jogadores do Vasco reclamando dessa invasão no ato, tá? Eu creio que ele já devia estar irritado com outras coisas, e aí após do jogo tomar ciência dessa imagem, aí acho que ele juntou uma coisa na outra e foi pegar essa imagem para demonstrar a insatisfação dele. É a minha leitura, tá? Mas o Andrés Gomes e o Thiago Mendes estão representando demais o Vasco, assim como o Barros, apesar do erro, e é normal, ele é um garoto, vai cometer erro mesmo, de vez em quando eu dou um puxão de orelha nele, mas é um cara que a gente não pode negar que tá comprometido, que luta, que briga, e faz parte, ele é ser humano, de vez em quando ele vai acabar errando, tá? Então esse é o clima nesse momento dentro do Vasco. O clima tá bem pesado. E aí eu queria ouvir um pouquinho agora o Bruno Lazzaroni falando a respeito do que ele achou da partida do Vasco, qual foi a ideia dele de começar a partida aí jogando de cara com o David. Ele vai dar uma resposta bem interessante sobre, e ele foi perguntado sobre a situação do Barros, como é que ele viu os dois pênaltis cometidos pelo Cauã Barros. Ele vai aproveitar, inclusive, para falar da trajetória do Barros no Vasco desde o seu retorno, e essas aspas aí são importantes. Confere aí. Eu discordo um pouquinho, porque contra a Chape a gente teve 8, 9 grandes chances no jogo e acabamos empatando. A minha ideia para o jogo é assim, como o Fluminense muitas das vezes leva para um jogo muito físico, por isso da entrada do David, né, DVD, pelo lado esquerdo, e o objetivo era que tanto o Brenner quanto o Rojas flutuassem um pouco mais por dentro para surgir o espaço tanto para Andrés quanto para David. Isso não aconteceu tanto no primeiro tempo, mas querendo ou não, nós tivemos 2 oportunidades até antes mesmo de fazer o primeiro gol. E aí já no segundo tempo a gente começou a se movimentar mais nesse sentido. O Andrés quase escapou umas 2 vezes por dentro ali, mas infelizmente foi insuficiente. Não adianta falar que o que a torcida gostaria que a gente passasse de fase, é o que a gente gostaria, era aquilo que os jogadores lutaram para que isso acontecesse, mas não foi possível. Talvez o primeiro pênalti, um pouquinho de ansiedade, que não precisa, dentro da área, você tem que dar bote só quando você tiver totalmente certeza do lance. E para mim o segundo tempo foi uma total infelicidade. Acredito que a bola não tinha nem direção do gol e acabou batendo na mão dele. Cara, ele é um menino que conquistou o espaço dele, teve que sair para jogar com mais regularidade, demonstrou ali o potencial dele, retornou no primeiro momento, nem era uma das primeiras opções e foi mérito do trabalho dele. E quando você joga numa grande equipe como o Vasco, situações dessas vão acontecer, oscilações irão acontecer. E o jogador tem que ter personalidade, e ele tem essa personalidade, acredito que vai superar. Bom, tá feito aí o registro, e agora, galera, eu queria falar de um tema importante.
A janela de transferências internacional fecha agora terça-feira, tá? Às 23h59. Ou seja, o Vasco tem segunda e terça-feira para inscrever um novo reforço vindo aí da janela internacional. Não tem nada vazado até o presente momento. Se tem negociação muito bem encaminhada, cara, os caras conseguiram amarrar 7 chaves aí, parabéns. Mas tudo indica que não deve ter mais reforço, não. Pelo menos vindo da janela internacional. Ainda tem um prazinho depois para a janela nacional, jogadores aí trocando de clube dentro do Brasil, isso ainda pode rolar, mas vindo de fora, a janela fecha às 23h59. E aproveitando, falando de janela, o contrato do goleiro Alan Vitor, de 21 anos, encerrou ontem, dia 1º de março, hoje é dia 2 já, e ele não teve seu contrato renovado, tá? Então o Vasco nesse momento tem 30 jogadores e é mais um a deixar o Vasco. Só nessa temporada deixou o Vasco Jean Davi, Raí Breno, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Paulinho Paula, Leandrinho, Verrete, Maxime, Esforza, Ryan, Paulinho ou Paulo Ricardo, lateral direito, Garré, Riquelme, Lincoln, Vitor Luiz, GB, Coutinho, Estrela e Alan Vitor. 19 jogadores. Uns já estavam fora do clube, emprestado, voltaram e saíram de novo. Outros sequer jogaram no profissional, né? O Raí Breno estava emprestado já e voltou do empréstimo e já saiu de novo, tá? Mas 19 bonecos aí saíram. Alguns em definitivo, outros estão aí emprestados. Nesse momento, até aproveitando falando de janela, o Vasco tem um elenco com 30 jogadores. O Admar Lopes falou que a ideia era ter um elenco entre 28 e 30, mas eu creio que esse número vai aumentar. Tanto de contratação ainda no transcorrer da temporada, e ainda devemos ter mais algumas saídas, tá? Só para vocês entenderem, hoje o Vasco tem 3 goleiros, Léo Jardim, Daniel Fusato e Pablo. O Felipe Gabriel de vez em quando tem sido relacionado e podemos colocar como um 4º goleiro, mas ele tem ficado mais no sub-20 do que no profissional, então vou fechar com esses 3. Na lateral direita a gente tem Paulo Henrique, Puma Rodrigues, e para lateral esquerda Lucas Piton, Cuiabano, o JV Mutano, né, que jogava pelo menos com o Diniz improvisado na lateral esquerda, não sei se ele vai ficar na esquerda ou na direita, ou voltar para a posição de ponta. Lembrando que ele não é jogador do Vasco, ele é jogador do Nova Iguaçu, teve 3 empréstimos prorrogados aí, 2 ainda como sub-20 e 1 agora como profissional, mas o Vasco tem que definir se vai comprar ele ou não depois de junho, a não ser que negocie um novo empréstimo com o Nova Iguaçu, e o Nova Iguaçu entenda que é melhor ele ficar no Vasco do que voltar para lá ou ser emprestado para outro clube, se o Vasco não quiser de fato comprar ele. Ele até teve boas partidas ali com o Diniz, mas sumiu, tá? Além disso, o Vasco tem negócio fechado para contratar o lateral esquerdo Paulinho do América Mineiro, mas ele só se apresenta ao Vasco a partir de 1º de julho, tá? Indo para zagueiros, o Vasco tem nesse momento Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Alan Saldívia e o Lucas Freitas. Lembrando que o Robert Renan tem contrato de empréstimo junto ao Zenit só até junho, tendo ali 8 milhões de euros para a compra dele em definitivo. Acho que o Vasco não vai topar pagar esse valor, não. Tomara que o Zenit tope emprestar ele mais um tempo. Mas, enfim, a situação dele está indefinida. O Carlos Cuesta, ele ainda não é em definitivo jogador do Vasco. O Vasco pagou um dinheiro alto para prorrogar o empréstimo dele até dezembro. E aí, tudo indicando que deve comprar ele no ano que vem. Só que o Cuesta caiu legal, cara. A situação dele ficou meio estranha e é um zagueiro caro, tá? O Alan Saldívia vem em definitivo, contrato até dezembro de 28. E o Lucas Freitas, contrato ele até dezembro de 27. Ou seja, o Vasco tem 4 zagueiros no elenco. Volantes. Primeiro volante, tem o Barros, contrato até dezembro de 27, o Hugo Moura, contrato do Hugo Moura termina em dezembro de 26, o Matheus Carvalho teve uma lesão grave no joelho e deve voltar só lá para setembro, outubro, tá? O Lucas Eduardo é um jogador que eu até botei na lista de negociáveis aqui, que o Vasco deve estar tentando botar ele em algum clube, mas até agora não rolou. Ele não pega a relação, não tem sido aproveitado, nem sequer jogou na temporada, deve estar faltando só um clube mesmo para ele sair. E o Matheus França, que ao meu ver é um jogador que, por questão de contrato, o Vasco não vai devolver, né, para manter a boa relação com o Crystal Palace, mas expirou junho, vai ser devolvido ao clube inglês, tá? Se de repente algum outro clube no meio do caminho quiser pegar o Matheus França, ele veio muito badalado, um salário altíssimo, fala-se que ele ganha próximo de R$1 milhão, e é um jogador que nem tendo a oportunidade está tendo, o que não quer dizer que isso não possa mudar com outro treinador daqui a pouco, tá? E os segundos volantes são Thiago Mendes,
tem contrato até o final do ano que vem, o Tietchan, que tem contrato até o final de 26, o Jair, que está lesionado e deve voltar entre maio e junho, também tem contrato até dezembro de 26, o JP, que voltou do empréstimo do Avaí, mas não tem rodado, acho que o Vasco deve emprestar o JP de novo, pelo andar da carruagem. O Vasco, inclusive, está atrás da contratação de um segundo volante. Meia, o Vasco no momento só tem 2, o Rojas e o Matheus França. O França eu já expliquei a situação dele. Atacante diário, o Vasco só tem 2, o Brenner e o Spinelli, e nenhum dos dois vive um bom momento. E aí, pontas, né? Ponta direita, o Vasco tem o Rinestrosa e o Adson. Ponta esquerda, Andrés Gomes, Nuno Moreira e David. Então esses são os 30 jogadores do elenco do Vasco nesse momento. Os lesionados... faltou citar o Elder. Ele não tem mais idade de sub-20, ele já é jogador profissional. Inclusive o contrato do Elder com o Vasco vai até, deixa eu pegar aqui, março de 2027. Ele teve uma lesão grave no joelho, tá? E deve voltar lá pro mês de setembro. Voltando da lesão, ele é integrado aí ao time profissional do Vasco, tá? Então esse é o nosso elenco, tendo 2 dias para a janela fechar. Inclusive, queria te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua avaliação do elenco do Vasco? O elenco é bom, é ruim, é fraco, é mais ou menos? E quais são as posições que você acha que o Vasco deve atacar no mercado, beleza? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição do dia. Logo mais eu volto com mais informações. Use sempre o espaço para comentários aqui para interagir com o canal. Se você quiser também aproveitar para comprar camisas antigas do Vasco, dá uma olhadinha no nosso perfil oficial no Instagram, Lojinha do Futebolaço. E é um prazer gravar vídeo para você todos os dias. Então seja bem-vindo à família Futebolaço. Se inscreve aí no canal para não perder tudo que rola no Vascão, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até logo mais. Tamo junto.